Bom dia, povo de Deus. Estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos dar continuidade no Salmo de número 44, os altos e baixos da vida do homem nessa terra. Amém? E dando continuidade, tá? Depois que o povo de Israel foram humilhados e envergonhados, tá? Nós vivemos também aqui nessa terra momentos de vitórias, momentos que às vezes nos abatemos, né? Porque nem sempre as coisas dão certo, tá? O mais importante em nossas vidas é termos Deus, tá? Porque quando nós temos Deus, nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos dará vitória. Ele é o Deus que entra com a vitória em nossas vidas, amém? Em momentos de provações. E no versículo 27, do versículo 17 ao 22, não nos esquecemos, diz eles, de ti, e nem fomos infiéis à sua aliança. O momento agora é do povo de Israel refletir. O pensamento é o lugar onde se processam as verdades que nos trazem esperanças, tá? Que nos trazem lembrança de dias passados aonde Deus nos deu vitória. Então, essa esperança nos enche de fé, porque nós cremos que o mesmo Deus que nos deu livramento no passado é o mesmo Deus de hoje. Então, nós temos fé que Ele também nos dará vitória nos nossos problemas nos dias de hoje. Amém? Então, toda batalha, portanto, é vencida ou perdida primeiramente na mente. Nós temos que ter consciência, nós temos que ter fé e acreditar que Deus é conosco. Daí que vemos o salmista agora face a face no caos. Ele começa a abrir os seus olhos e vê o caos, o qual ele se encontra. Ele começa a refletir no passado de vitórias, remoer o presente de sofrimento, tá? Então aqui agora eles alegam inocência, nada fizeram de errado, mesmo assim eles acham que Deus os puniu. Se tivéssemos errado, diz ele não saberia? E no versículo 22 mostra o estado atual do salmista e foi aplicado pelo apóstolo Paulo quando perseguido por causa do amor de Cristo. Lá em Romanos 8, versículo 35, 37, o apóstolo diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem disse para você que vencedor não sofre? O vencedor, ele passa por momentos difíceis na sua vida, mas ele crê que o Senhor lhe dará vitória. Passamos perseguições, passamos problemas, passamos lutas, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos ama. A vida de um vencedor é feita de batalhas e perseguições, mas temos um pastor que cuida de cada um de nós, e o nome dele é Jesus. Assim, na hora da crise, buscamos a Deus, buscamos Jesus, e Ele nos socorre, amém? 1 Pedro 4, versículo 19 diz assim: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. E do versículo 23 ao 26 desse Salmo 44, vemos o pedido de socorro. Desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que esconde o rosto de nós? Por que te esqueces do nosso sofrimento e opressão? Desfalecemos no pó, caídos, com o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Para eles parecia Deus estar dormindo. E a Bíblia nos é bem clara: o Deus de Israel não dorme. O Deus de Israel
tem os seus olhos abertos constantemente cuidando do seu povo. Ele cuida de você, os olhos de Deus estão sobre a tua vida e vendo tudo que você está passando nesse momento. Não se preocupe, porque Deus está vindo com a vitória sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Amém? Então aqui parecia ter escondido o rosto deles. Sentiu-se como se Deus os negasse a socorrê-los. Jamais. Só por um momento, mas logo ele virá com o socorro, tá? Nada fizeram de errado. Aqui o mistério de Deus os tem intrigado, tá? Eles estão intrigados porque Deus, às vezes, ele nos socorre rápido, às vezes ele nos deixa, tá? Passar por um momento de angústia e logo ele vem com a vitória, tá? Então são as flutuações da vida, são os altos e baixos da vida. Às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo, tá? Mas o mais importante é estar lá em cima com o Senhor e lá embaixo com o Senhor, porque se nós estamos embaixo com o Senhor, logo Ele nos exaltará, tá? Então são momentos de elevações e quedas, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. E no versículo 23 nos lembra do Evangelho de Marcos, tá? O Evangelho de Marcos lá, ele nos relata no capítulo 4, do 36 ao 38, tá? Quando eles estavam ali passando por um problema no meio do mar, parecia que o mar ia engolir as embarcações. Então, no versículo 36, ele diz assim: com ele, Jesus Cristo a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos os seguissem, logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Então eles eram homens que caminhavam com Jesus, tinham visto os milagres que Jesus havia feito, assim como nós. Tá, vimos os milagres de Deus no passado, em nossas vidas, e não será diferente nos dias de hoje. Então não tenha medo. Esse mar que aí que está se levantando, tá? Ele vai se acalmar, porque Deus está com você, tá? Então tempestades acontecem mesmo quando Jesus está no barco. As tempestades acontecem, é normal a tempestade vir sobre nós. O vento não deixa de soprar só porque temos fé. Só porque cremos, só porque estamos na igreja, só porque não fazemos nada de errado, o vento continua soprando. A última palavra do Salmo é fidelidade ou benignidade, ou misericórdia ou amor, tá? Então, para concluir aqui esse Salmo, a salvação do Senhor não depende da nossa força. A salvação é uma obra da graça de Deus. A palavra de Deus alimenta a nossa fé quando olhamos para os grandes feitos de Deus na história da humanidade. Amém? Então fique com esta palavra, creia que Deus é poderoso para tirar você dessa situação que você se encontra. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento nós oramos, pedimos a Deus, ao Senhor, pelos teus filhos, esse jovem, essa mulher, esse homem, essa família que está atravessando por uma situação difícil, Pai, problemas, Pai, que só o Senhor, Pai, pode intervir. Entra, Pai, com a vitória, Pai, na vida desse jovem, na vida desta mulher, na vida desse homem, Pai. Abençoa essa casa, abençoa esta família, Pai. Acalma, Pai, essa tempestade, meu Deus, porque Tu és o mesmo Deus, Pai, do passado, de hoje e será o Deus da eternidade. Muito obrigado em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.